Olá, seja muito bem-vindo a este canal e a história bíblica narrada neste vídeo será sobre os valentes filhos de Zeruia. Conheça a história dos valentes filhos de Zeruia, irmã do rei Davi. Isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Zeruia foi irmã do rei Davi e mãe de Joabe, Abisai e Azael. Há quem defenda que Abigail, irmã de Zeruia, era filha de Naás, embora não se declare isso diretamente a respeito de Zeruia. Disse também que Zeruia e Abigail eram irmãs dos filhos de Jessé. Por isso, é possível que fossem filhas da esposa de Jessé, de um possível casamento anterior dela, com Naás, sendo assim apenas meia-irmãs de Davi. Veremos agora a história de cada um dos filhos de Zeruia. Abisai foi um dos amigos mais próximos do rei Davi. Sua lealdade ao rei foi notória ao longo de sua vida. Ele era filho de Zeruia, irmã de Davi, e tinha dois irmãos de destaque em Israel, Joabe e Azael, todos os três, portanto, sobrinhos do rei Davi. O texto bíblico diz: "E estavam ali os três filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como as gazelas do campo." A família de Abisai tinha como marca a bravura, a valentia. Seu irmão Joabe era um dos comandantes do exército de Davi. Azael, outro irmão que também era guerreiro, foi morto em uma batalha por Abner, líder do exército de Saul. Mais tarde, Abisai e Joabe mataram Abner, em vingança à morte do irmão, Azael. Davi não aprovou tal gesto de vingança de seus amigos. Foi Abisai quem saiu com Davi, de noite, ao arraial, onde encontraram Saul dormindo. Saul perseguia Davi com o propósito de matá-lo. Ao ver Saul totalmente desarmado, dormindo, Abisai se ofereceu para matá-lo com um só golpe. Quanta coragem! O texto bíblico diz: "E dirigindo-se Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, disse: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E respondeu Abisai: Eu descerei contigo. Foram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra, à sua cabeceira. E Abner e o povo deitavam-se ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Em outra ocasião, em uma batalha contra os filisteus, Davi foi salvo por Abisai. Durante a peleja, o rei Davi ficou muito fatigado. Neste momento, um gigante filisteu intentou matá-lo. Porém, Abisai foi ao encontro do rei Davi. Abisai lutou contra o gigante e não apenas o feriu, mas o matou. O texto bíblico diz: Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel.
A nação de Israel estava cercada de inimigos. Enquanto os filisteus ficavam ao leste, os amonitas ficavam ao oeste. Foi Abisai quem venceu também os filhos de Amon em uma batalha sob as ordens do rei Davi. A Bíblia diz que os amonitas fugiram diante de Abisai. O texto bíblico diz: "E vendo os filhos de Amon que os sírios surgiam, também eles surgiram de diante de Abisai e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém." Quando Simei, da família de Saul, amaldiçoava o rei Davi por ocasião de sua fuga de Jerusalém por causa da revolta de Absalão, filho do rei, Abisai se ofereceu para cortar a cabeça de Simei, mas o rei Davi o proibiu. Davi disse para Abisai: "Deixa-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria, porque assim fizeste? Eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, deixai-o que amaldiçoe. Porventura o Senhor olhará para minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia." Abisai era um dos comandantes do exército de Davi. Ele tinha sob seu comando 1/3 dos homens de guerra. Ele era chefe do segundo escalão dos 3 poderes e, em uma ocasião, resistiu a 300 homens e os matou com a sua própria lança. O texto bíblico diz: "Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 3, e este alçou sua lança contra os 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Abisai foi corajoso e implacável contra os seus inimigos. Ele ficou na história como um amigo com intensa devoção ao seu líder, o rei Davi. Ele tinha uma lealdade inabalável. Ele se encontra entre os nomes dos homens que se destacaram por seus feitos no reinado do rei Davi. É importante observar que quando estudamos a vida de Abisai, descobrimos que seu líder, o rei Davi, foi responsável por domar e polir o seu instinto selvagem. Fica claro que Abisai sabia ouvir o seu líder, o rei Davi. E essa foi a história de Abisai, o guerreiro amigo leal do rei Davi. Davi buscou cercar-se de uma elite de guerreiros, e Azael foi um importante dos guerreiros desse exército. Ele era sobrinho de Davi. Azael fazia parte do grupo dos 30 soldados, valentes do exército de Davi. Ele era especialmente famoso por sua ligeireza, como uma das gazelas que há no campo aberto. Entretanto, este mesmo dom que possuía foi também sua desgraça. O texto bíblico diz: "E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como as gazelas do campo." Naquele tempo, Davi estava em guerra com o filho de Saul, Isbosete, e suas forças eram comandadas pelo irmão mais velho de Azael, Joabe. O exército de Isbosete era comandado pelo tio de Saul, Abner, um dos mais formidáveis generais em Israel. O exército de Joabe venceu na batalha de Gibeon. O texto bíblico diz: "Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, a Manaim, a Gibeon. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros, perto do tanque de Gibeon, e pararam estes deste lado do tanque, e os outros do outro lado do tanque. E disse Abner a Joabe: Deixa levantar os moços, e joguem diante de nós. E disse Joabe: Levantem-se. Então se levantaram e passaram, em número de 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro, cravou-lhe a espada no lado, e caíram juntos.
Por isso se chamou aquele lugar Eucate Azurim, que está junto a Gibeon. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja, porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. A partir deste momento, Azael perseguiu persistentemente o fugitivo Abner, inimigo seu. Abner, por 2 vezes, defrontou Azael para que desistisse de persegui-lo, pois não queria insuflar o ódio de Joabe ao matar o seu irmão. Sem uma solução, o poderoso Abner deu um golpe para trás com sua lança no abdômen de Azael, e Azael morreu na hora. O texto bíblico diz: e Azael perseguiu a Abner e não se desviou de detrás de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, perguntou: És tu, Azael? E ele falou: Eu sou. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança mão de um dos moços, e toma os seus despojos. Porém, Azael não quis desviar-se de detrás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: Desvia-te de detrás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como levantaria eu meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não querendo ele se desviar, Abner o feriu com a ponta da lança pela 5ª costela, e a lança lhe saiu por detrás, e caiu ali, e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu, paravam. Após esse episódio, Joabe afirmou que a morte de Azael fora um assassinato e não uma morte ocasionada pela guerra. Assim, mais tarde, para vingar o irmão, Joabe matou Abner em uma emboscada em Hebrom. Joabe se aproveitou de um momento em que Abner foi demonstrar total apoio ao rei Davi. O texto bíblico diz: E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma batalha e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque o tinha despedido e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei, e o despediu, e foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: Que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, porque, pois, o despediste de maneira que se fosse assim, livremente. Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar, e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar, desde o poço da Sira, sem que Davi o soubesse. Voltando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o levou à parte, à entrada da porta, para lhe falarem em segredo, e feriu ali, pela 5ª costela, e morreu, por causa do sangue de Azael, seu irmão. O rei Davi reprovou a atitude de Joabe e lamentou a morte de Abner. Davi disse: Inocente sou eu e o meu reino para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. E essa foi a história de Azael, o guerreiro mais veloz do exército de Davi. Joabe foi comandante do exército do rei Davi. Ele era filho de Zeruia e irmão de Abisai e Azael. Joabe era também sobrinho de Davi, pois Zeruia era irmã de Davi. A única informação sobre o pai de Joabe é que seu túmulo estava em Belém. O nome Joabe significa o Senhor é Pai. Inicialmente, Joabe é mencionado na Bíblia ao lado de seus 2 irmãos, na liderança dos homens de Davi, na batalha contra o exército de Isbosete, filho do rei Saul. As forças de Isbosete eram lideradas por Abner e acabaram derrotadas. Mas, em autodefesa e de forma relutante, Abner acabou matando Azael, irmão de Joabe. O texto bíblico diz: Porém, não querendo ele se desviar, Abner o feriu com a ponta da lança, pela 5ª costela, e a lança lhe saiu por detrás, e caiu ali, e morreu naquele mesmo lugar.
E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu, paravam. Mais tarde, Joabe assassinou Abner de forma traiçoeira para vingar o sangue de seu irmão. O texto bíblico diz: voltando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o levou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e feriu ali pela quinta costela, e morreu, por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois ouvindo, disse: inocente sou eu, e o meu reino, para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca na casa de Joabe falte quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se atenha a bordão, ou quem caia a espada, ou quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram a Abner por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Naquele momento, Abner não estava mais em oposição ao reinado de Davi. Alguns estudiosos acreditam que, além de vingança, Joabe pode ter sido motivado por algum tipo de ciúme mortal, pela lealdade de Abner a Davi, que poderia colocá-lo como um potencial rival. O rei Davi não aprovou o que Joabe fez com Abner. Ele ficou furioso com Joabe e anunciou que Deus haveria de punir o assassino. Davi lamentou profundamente a morte de Abner, a quem considerava um grande homem. Joabe foi um comandante muito habilidoso e influente em Israel. Ele venceu muitas batalhas à frente do exército de Davi, como contra a Síria, Amon e Edom. Joabe se tornou o comandante-chefe de todo o exército de Israel, quando os israelitas tomaram Jerusalém. Naquele tempo, Davi já reinava sobre todas as tribos de Israel. Porém, Joabe tinha um caráter um tanto questionável. É certo que ele teve participação inegável no estabelecimento do reinado de Davi. Ele não era uma pessoa soberba, pois ele cuidou de humildemente dar a Davi todo o crédito pela conquista de Ramote-Gileade. Joabe também se mostrou conciliador quando tratou de pacificar o relacionamento entre Davi e Absalão. Quando Davi se propôs a realizar o censo do povo, Joabe também tentou fazê-lo desistir daquela ideia ruim. O texto bíblico diz: disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo: agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numere o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que deseja o rei meu senhor este negócio? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitães do exército. Joabe, pois, saiu com os capitães do exército da presença do rei para numerar o povo de Israel. Por outro lado, em certas ocasiões, Joabe se mostrou uma pessoa reprovável. Além da maneira fria que ele se vingou de Abner, ele se envolveu em outros episódios complexos. Ele não hesitou em fazer valer o plano pecaminoso de Davi para matar Urias, o marido de Batseba. Depois da revolta de Absalão, o mesmo Joabe que tentou conciliar pai e filho, Davi e Absalão, foi também o responsável por matar Absalão, mesmo após Davi ter dito que a vida de seu filho deveria ser poupada. Após esses acontecimentos, Joabe foi substituído no comando do exército de Israel. O rei Davi colocou Amasa em seu lugar. O texto bíblico diz: e a Amasa direis: porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus, e outro tanto, se não fores capitão do arraial, diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Porém, quando Amasa falhou em conter a revolta de Seba, Joabe aproveitou a oportunidade para eliminá-lo.
Na sequência do texto bíblico não há mais muitas informações sobre Joabe, porém, durante um tempo ele recuperou seu prestígio com Davi. Quando Davi já estava nos momentos finais de seu reinado, Joabe não foi mais leal aos propósitos do rei. Juntamente com Abiatar e outros líderes, Joabe apoiou a tentativa de ascensão de Adonias ao trono de Israel. Essa postura de Joabe foi infiel, pois Davi havia indicado Salomão como seu sucessor. Quando Salomão ascendeu ao trono, Joabe fugiu para Gibeão, a fim de tentar se proteger diante do altar do santuário. Então o rei Salomão ordenou que Benaia o matasse, para que não recaísse sobre a casa de Davi o sangue que Joabe derramou injustamente, em referência aos assassinatos de Abner e Amasa. O texto bíblico diz: "E chegou a notícia até Joabe, porque Joabe tinha se desviado seguindo Adonias, ainda que não tinha se desviado seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor, e apegou-se às pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: Vai, arremete sobre ele. E foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: Assim diz o rei, sai daí. E disse ele: Não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: Faze como ele disse, e arremete contra ele, e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, capitão do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, capitão do exército de Judá. Benaia cumpriu a ordem do rei Salomão e matou a Joabe, que foi enterrado em sua casa, no deserto. O próprio Benaia assumiu o lugar de Joabe, no comando do exército de Israel. O texto bíblico diz: E subiu Benaia, filho de Joiada, e arremeteu contra ele, e o matou, e foi sepultado em sua casa, no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar, sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. E essa foi a história de Joabe, o comandante do exército do rei Davi.